Olá, primeiro ano, sejam bem-vindos ao terceiro bimestre que começa essa semana com esse vídeo. E nesta semana, o professor não vai solicitar nenhuma devolutiva de vocês, o que significa que nessa semana vocês não vão precisar entregar nada para o professor. A única coisa que vocês precisam fazer é assistir essa videoaula e fazer as anotações em tópicos em seu caderno. Tá? Então, primeiro ano, bora lá pegar o seu caderno, sua caneta para fazer as anotações, porque hoje, nessa aula em especial, o professor vai mostrar para vocês um dos grandes mistérios que já existiu na ciência. E, em partes, existe até hoje, tá? Que é o quê? O DNA. Algo que todo mundo já ouviu falar, pelo menos uma vez na vida, e nós vamos conhecer um pouquinho desses mistérios hoje, com essa minha aula, tá bom? O DNA, ele é algo tão incrível que ele também é chamado de o código da vida, porque é a partir do DNA é que a célula vai produzir, vai trabalhar, vai realizar todas as tarefas que ela precisa fazer em um organismo, em um ser vivo. Então, DNA, código da vida, ou então chamado também de o código de Deus. Então, vamos lá para conhecer um pouquinho como é a estrutura desse DNA. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então, olha só, moçada. Nós vamos começar a estudar, então, aqui a parte do núcleo. Nós ficamos o segundo bimestre inteiro falando do citoplasma da célula, das organelas, e agora chegou finalmente a vez de estudar o núcleo. O que tem nesse núcleo? Tá? E esses ácidos nucleicos aí, nós vamos descobrir já o que vem a ser. Esses ácidos nucleicos nada mais são as estruturas que vão formar o DNA. Nessa nossa aula de hoje, nós temos o objetivo principal de saber como é a molécula do DNA. Ok? E depois, futuramente, a gente entender, uma vez sabendo como é o formato desse DNA, as aulas futuras vão mostrar para a gente como que esse DNA trabalha dentro da célula. Então, essa figura que está aqui em cima, né? O professor já tinha pedido para vocês desenharem na aula de envoltório nuclear e retículo endoplasmático rugoso, né? E nós temos aqui em seu interior, nós vimos que na membrana interna do envoltório nuclear tem uma lâmina, né? Que é o filamento intermediário, uma lâmina nuclear que ancora o material genético, o DNA. Tá? Então, vamos passar para essa figurinha agora aqui, ó. Tem aqui a dupla membrana externa do envoltório, e aqui dentro a membrana interna. Isso daqui, pessoal, é o complexo de Poro, aqui no meio, tá? Esse é o complexo de Poro. Esse daqui, em azulzinho, aqui, é a lâmina nuclear, o filamento intermediário, no formato de cordas. E ele ancora o material genético, o DNA, partes dos cromossomos. Tudo bem? Então, ali dentro do núcleo, primeiro ano, fica tudo muito bem arrumadinho, tudo muito bem organizado. Nós vimos essa imagem também, quando a gente viu aqui os complexos de poro, né? Aqui, em cada uma dessas setas tem um complexo de poro, porque o núcleo é algo muito dinâmico. O núcleo ali, ele está trabalhando o tempo todo, e o tempo todo também entra coisas no núcleo, sai coisas do núcleo. Entra e sai, entra e sai. Tá? Aqui no caso eu posso ver, né, que o núcleo ele está bastante clarinho, não tem regiões muito escuras, o que significa que quanto mais clarinho ficar assim, né, um núcleo, mais a célula vai estar trabalhando, tá bom? Vai estar em atividade. Nós já vimos também como que surgiu esse envoltório nuclear, né, a partir de uma célula ancestral, que levou o DNA mais para o centro da célula, né, fazendo essa invaginação da membrana. Muito bem. Essa frase aqui é de Albert, mas não é de Albert Einstein, não, é um outro Albert que ainda está vivo, que mora nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, que a vida
depende da capacidade das células em armazenar, obter e traduzir as instruções genéticas necessárias para manter o organismo vivo. Ou seja, pessoal, tudo que depende da célula viver, do organismo viver, está contido nas informações do DNA. É o DNA que vai dizer para a célula o que ela tem que trabalhar, o que ela vai ter que fazer. Vocês entendem isso? Essa dinâmica, ela é extremamente importante, né? O DNA é que acaba comandando tudo dentro da célula. O que ela vai produzir, coisas desse tipo, tá? Mas, enfim, continuando. Com relação aos ácidos nucleicos, nós vamos estudar nessa aula tanto o DNA, quanto também o RNA. RNA talvez seja pouco conhecido dos senhores, né? Vocês devem ter ouvido mais falar sobre o DNA. O DNA é essa dupla fitinha que está aí na lateral direita, dupla fita. O RNA já é uma fita simples, como vocês estão observando. Tá? E cada um deles tem uma função diferente. A gente vai começar, lógico, né, pelo DNA. O nome DNA é uma abreviação, é uma sigla, que significa, do inglês, né, traduzido do inglês, ácido desoxirribonucleico. Repetindo, ácido desoxirribonucleico. Esse é o significado da palavra, da sigla DNA. Tá aqui do inglês, aqui embaixo, né, como é do inglês e como que originou, né, essa sigla do inglês. E no RNA é chamado de ácido ribonucleico, uma fitinha simples. DNA, uma fitinha dupla, tá? Anotado isso, vamos para o próximo tópico. Essa, primeiro ano, é a estrutura de um nucleotídeo. Esse nucleotídeo, ele funciona como se fosse um tijolinho que vai se juntar com outro nucleotídeo, com outro nucleotídeo, com outro nucleotídeo e vai montando a fita de DNA. É muito importante a gente saber como é esse nucleotídeo. O nucleotídeo, ele sempre vai ter essas três estruturas que vocês estão vendo aqui no desenho, tanto aqui quanto aqui. Um açúcar que está escrito no inglês aqui, sugar, está em azul. É um carboidrato, né? A gente já viu a estrutura de um carboidrato, tá? É uma pentose que tem só 5 carbonos. Então, aqui, esse em azulzinho é um açúcar, tá vendo? A gente numera, cada ponta dessa aqui tem um carbono, a gente numera os carbonos, tá bom? Vai ter também uma base nitrogenada. Por que base nitrogenada? Porque contém um nitrogênio, tá vendo? Uma base que tem um nitrogênio. Aqui tem o açúcar, a base nitrogenada, não está mostrando o nitrogênio, mas a gente sabe que ele está ali, tá? E um radical fosfato, olha o fósforo aqui, ó, tá vendo? Então, sempre vai ter, um nucleotídeo vai ser formado pelo radical fosfato, açúcar, base nitrogenada. Mais uma vez, radical fosfato, açúcar, base nitrogenada. E assim, cada um desse tijolinho, desse bloco construtor, tá? Vai formar os ácidos nucleicos. Vai formar tanto o DNA, quanto também o RNA. Sempre desse formato. Radical fosfato, açúcar, base nitrogenada. Radical fosfato, açúcar, base nitrogenada. Olha só, e eu falei que a gente enumera os carbonos do açúcar, né? Vocês estão vendo aqui? Então, aqui eu tenho o carbono de número 1, número 2, número 3. É uma sequência, né? 1, 2, 3, 4. E esse que fica aqui em cima é o 5. O 5 tá aqui, ó, tá vendo? Sempre a base nitrogenada vai estar ligada no carbono 1 do açúcar e o radical fosfato vai estar ligado no carbono 5 do açúcar. E olha só, aqui em cima eu tenho um nucleotídeo, tá vendo? Base nitrogenada, açúcar, radical fosfato. Aqui embaixo, outro, ó, radical fosfato, açúcar, base nitrogenada. O que acontece é uma junção desse fosfato aqui, desse radical fosfato, que está nesse nucleotídeo, com o açúcar de cima. Tá vendo? Olha aqui o que juntou, tá vendo?
Tinha aqui base, açúcar, radical fosfato. O radical fosfato se juntou com o açúcar de cima. E assim, pessoal, vai formando o que a gente chama dessa fita, tá? Vai fazendo uma fita, sempre nesse sentido. Radical fosfato, açúcar, base nitrogenada. Radical fosfato, açúcar, base nitrogenada. Radical fosfato, açúcar, base nitrogenada. Tá bom? Aí, com relação aos números do açúcar, observem que sempre, quando vai formando uma fitinha ali, né, radical fosfato, açúcar, base nitrogenada, radical fosfato, açúcar, base nitrogenada, sempre vai ficar em uma extremidade o carbono 3, tá vendo? Esse é o carbono 3, ó, tá vendo aqui? O carbono 3 fica de uma extremidade e o carbono 5 fica na outra extremidade. Então, de um lado da fita, você tem o carbono 3, que eu chamo de 3 linha, e do outro o carbono 5 do açúcar, que eu chamo de 5 linha. A coisa mais importante que vai existir nesse código genético, nesse código da vida, nesse código de Deus, são as bases nitrogenadas. Existem no DNA 4 bases nitrogenadas: citosina, timina, guanina, adenina. ATCG. ATCG. Só tem essas 4 bases nitrogenadas. E elas funcionam como se fosse um código, como se fosse um alfabeto para gerar um código. Por exemplo, assim, se eu quero passar um código, uma mensagem para o aluno do primeiro ano, eu vou escrever com palavras. A sequência das letrinhas vai formar uma palavra, vai formar um código. Tá? No DNA é mais ou menos assim também. No DNA vai ter um código genético, só que é um código grande, né? Uma quantidade grande de genes. O que são esses genes, professor? São essas letrinhas aí. A sequência dessas letrinhas é que determina um código. Uma letrinha dessa fora do lugar já condiciona um outro código. Então, o DNA ele tem que ser muito bem cuidado, porque é no DNA que está todo o código da vida, a sequência dessas bases nitrogenadas. Vamos lá. Olha só. Então, eu tenho aqui, vamos primeiro nessa figurinha, depois nós vamos para essa. Aqui eu tenho uma fita de DNA, só que a pessoa que desenhou essa fita, ela fez um pouquinho diferente. Ela representou o açúcar como se fosse essa estrutura laranjada. E esse em amarelinho tá o radical fosfato. Só que continua a mesma coisa, ó, radical fosfato, aqui amarelinho, radical fosfato, açúcar e base nitrogenada. Aqui a base nitrogenada é uma adenina. Aqui, de novo, o radical fosfato, açúcar, base nitrogenada. Só que aqui é outra base nitrogenada. É uma guanina. Veja que o radical fosfato e o açúcar nunca vai mudar. Vamos voltar? O radical fosfato e o açúcar nunca muda. Sempre vai ser o mesmo. O que vai mudar é a base nitrogenada. A base nitrogenada vai ser diferente. Pode ser uma dessas 4. Tá? Aqui, no caso, está mostrando uma base nitrogenada adenina. Aqui, uma guanina. Tá? Isso que eu estou acabando de falar para vocês é uma fitinha, uma fita do DNA. Essa fita, ela se liga com a outra fita que está aqui do ladinho, tá vendo? Ó? Aqui embaixo eu tenho, de novo, olha aqui embaixo, aqui, ó, o radical fosfato, o açúcar, a base nitrogenada. O radical fosfato, o açúcar e a base nitrogenada, tá? E essas fitas, elas se complementam. Tá bom? Por que se complementam? Porque, pessoal, sempre quando tiver a adenina de um lado,
do outro, obrigatoriamente tem que ter uma timina. Significa que o A de adenina sempre se liga com o T de timina. Tá vendo aqui, ó? O A se liga sempre com o T. O T se liga com o A. A única combinação possível é essa aqui, o A e o T se ligarem. O A e o T não se ligam com essas outras duas aqui. Tá? Aqui eu tenho uma guanina, que eu simbolizo pelo G, e aqui uma citocina, que eu simbolizo pelo C. O G e o C sempre vão se ligar um com o outro. O G e o C, aqui, o G e o C, a guanina e a citocina, tá vendo? Então, pessoal, observem aqui que elas se complementam. Uma fita é complementar à outra. Em que sentido que eu quero dizer? Olha só, se numa fita, vamos pegar aqui, de um lado da fita tem o C, A, T, T, G, C, C, A, G, T, na outra fita, obrigatoriamente vai ter a base complementar a ela. Se tem o C, vai o G. A, T, T, A, e assim por diante. Você está vendo que sempre ela se complementa. Aqui, por exemplo, no G, não tem como colocar um A. Não tem como colocar um T aqui. Vai estar errado, ela não se liga. Entendem isso? Esse é o motivo pelo qual, anotem isso, hein? Que a fita de DNA é complementar. Se eu tenho uma fita, uma sequência de base nitrogenada, ACTG, a outra obrigatoriamente vai ser complementar. Como complementa, pessoal? Sempre o A se liga com o T, o G se liga com o C. Eu costumo dizer para os meus alunos assim, ó, água tônica, para lembrar que o A se liga com o T, Coca-Cola Guaraná, para lembrar que o C se liga com o G. Ou então, alguns podem chamar também de Agnaldo Timóteo e Gal Costa. E aí fica a critério, tá bom? De como é que vocês vão fazer para lembrar como são essas bases complementares. Tá bom? Além da fita de DNA ser complementar, primeiro ano, tem mais uma coisa. Eu quero que vocês observem a numeração do açúcar. Olha só, vamos voltar aqui. O carbono 5 sempre vai estar ligado com o fósforo, não é? E na outra extremidade, lá embaixo, vai estar o carbono 3. Vamos lá agora aqui, ó. Carbono 5, fósforo, 5 linha, tá vendo? E lá na outra extremidade, tararara, o carbono 3. Nesse desenho, o autor não fez a casinha ali do açúcar, né? O azulzinho, como lá na anterior. Mas ele representou que dessa fita está indo do 5 linha para o 3. Agora, pessoal, observem a fita do lado. Essa daqui, ó. Ela é antiparalela, ela é o contrário. Ela, olha aqui, ó. Essa tá indo do 5 linha para o 3 linha, aqui, de cima para baixo. Essa outra tá indo de baixo para cima. O 5 linha tá aqui na outra ponta. Então, de um lado do DNA é o 5 linha, 3 linha, e no outro vai ser o 5 linha aqui embaixo e o 3 linha em cima. Vamos ver essa figurinha aqui do lado, olha só. Aqui ele está especificando para a gente, né? O 3 linha está aqui, o 5 linha está aqui. Ele vai do 5 linha para o 3 linha. E do outro lado é o contrário, você está vendo? Então ela é antiparalela. Se aqui é 3 linha, a outra fita vai ser 5 linha. Tudo bem? E aí eu tenho, olha só, igualzinho, radical fosfato, açúcar, que seria esse laranjado aqui, né? Base nitrogenada. Radical fosfato, açúcar, base nitrogenada. Radical fosfato, açúcar, base nitrogenada. Pessoal, desenhe, faça esse desenho aqui no caderno de vocês, representando o açúcar, o radical fosfato na extremidade 5 linha, o açúcar ligado à base nitrogenada, tá? Sempre mantenha a ideia de que o C e o G se ligam um com o outro, o A e o T se ligam um com o outro. Como que eles são ligados, professor? Eles são ligados através de pontes de hidrogênio, tá vendo aqui?
pontes de hidrogênio. Mantém essas duas bases unidas umas com as outras. Sempre entre o A e o T vai ter duas pontes de hidrogênio. Tá vendo que entre o A e o T tem só dois tracinhos? É porque tem só duas pontes de hidrogênio. Duas pontes de hidrogênio, duas pontes de hidrogênio. Já entre o G e o C, são três pontes de hidrogênio. Tá vendo? Ó, 1, 2, 3 tracinhos. Tudo bem? Pessoal, é muito importante que vocês tenham essa imagem na cabeça. Por quê? Porque é assim que é o nosso DNA. Com duas fitas, né? Então, radical fosfato, açúcar, base nitrogenada. Radical fosfato, açúcar, base nitrogenada. Radical fosfato, açúcar, base nitrogenada. Então, eu tenho, de um lado, aqui o carbono, tá o fósforo, então aqui tá o 5' a extremidade 5', que é do carbono. Aqui está da extremidade 3'. Se você não entendeu isso daí, você pode perguntar para o professor, que o professor explica para você no WhatsApp, tá bom? Agora, olha o formato dessa casinha nessa fita. Ele está assim, né? O oxigênio está para cima. Do outro lado, essa outra fita, a casinha está para baixo. O oxigênio está para baixo. Por quê? Porque aqui agora, veja, se desse lado é o 3, é o 5', aqui vai estar o 3'. O 3'. E aqui, dessa outra extremidade, o 5'. Radical fosfato, açúcar, base nitrogenada. Sempre base A com T, água tônica, Coca-Cola, Guaraná. Ou então, Aguinaldo Timóteo e Gal Costa. Tá? E assim, vocês vão, dentro da célula, tá? O DNA, ele faz essa torção. Tá vendo? Que ele fica no formato de alfa-hélice. Ele tem uma pequena torção, tá? E é assim que é o nosso DNA. Pessoal, se vocês conseguirem entender como é esse nosso DNA, pessoal, vocês vão conseguir entender como ele trabalha. Nessa aula, a ideia é só ter em mente o formato. Combinado? E aí eu vou pedir para vocês desenharem uma estrutura dessa no caderno, tá bom? Para vocês lembrar como é o formato desse DNA, que ele tem esse nucleotídeo, radical fosfato, açúcar base nitrogenada, que os açúcares têm a numeração do carbono, tá? A base nitrogenada sempre fica no carbono 1, o fósforo sempre fica no carbono 5. Quando forma uma fitinha aqui, fica uma extremidade voltada para o carbono 3 do açúcar, que eu chamo de 3', na outra o carbono 5, que eu chamo de 5', tá bom? E aí, por fim, ele tem essa torção aí, tá? Essa alfa-hélice. E com relação ao RNA? Com relação ao RNA, vai ser a mesma coisa, vai ser o mesmo, vamos dizer assim, vai ter o radical fosfato também, o açúcar é um pouquinho diferente, mas é um açúcar de 5 carbonos também, tá? Vai ter o radical, o 5' e o 3', vai ter também as bases nitrogenadas. Só que a base nitrogenada, ó, veja, tem aqui a citosina, guanina, adenina, só que não tem a timina. No RNA, o T, a timina, ela é substituída pela uracila, tá? E eu tenho esses 3 tipos de RNA dentro da célula, todos eles com fita simples, uma fita só. O RNA mensageiro, nós vamos ver a função dele depois, numa outra aula. O RNA ribossômico, que começa aqui, ó, cadê? 5', tá vendo? Começa aqui, uma fitinha, daí ela dobra, volta aqui, dobra, tem outra dobra, faz uma dobra, faz um monte de dobra e termina aqui no 3'. É uma fita única, toda dobrada. Primeiro ano. Esse RNA ribossômico nada mais é do que o ribossomo. Sim, o ribossomo, aquele ribossomo que fica aderido no retículo endoplasmático rugoso que faz as proteínas. É a mesma coisa, tá bom? É esse RNA ribossômico. Ele não tem membrana, ele tem só essa fitinha de nucleotídeos. E nós temos também o RNA transportador, que também é uma fita simples, só que dobrada, sempre nesse formato de T.
Ó, começa aqui, 5 linhas, tá vendo? Aqui as bases nitrogenadas, G, 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 tá vendo? Aí ele faz uma dobra, faz outra dobra, faz outra dobra, faz outra dobra, termina aqui. Então, é uma fita única, não é uma fita dupla, como no DNA, tá bom? E aí a gente vai ver um pouquinho da função desses RNA só na outra aula, da outra semana. Combinado? Então, lembrando que no RNA, né, eu tenho ali a citosina, a guanina, a adenina. Então, a adenina, veja, tem a adenina e não vai ter timina. No lugar da timina, vai ter a uracila. Tudo bem? E alguns nucleotídeos podem ser fontes de energia. A gente já conheceu isso já, né? O AMP não conhecemos, que é a adenosina monofosfato, tem um fosfato só. O ADP, que a gente viu lá nas mitocôndrias, né, no metabolismo energético, né? Tem aqui, por exemplo, por que ADP? Porque ela é uma adenina difosfato, com 2 fosfatos. E o ATP, que é aquela energia que a gente já descobriu, né? É adenina trifosfato. Uma adenina radical fosfato. Então, é um nucleotídeo com 3 fosfatos, que é fonte de energia. ATP. Tcharam! Agora você já sabe o que é. E se fosse uma guanina? Se fosse uma guanina com 3 fosfatos, seria GTP. E se fosse, deixa eu inventar aqui, CTP? CTP seria citosina, no lugar aqui seria citosina trifosfato. Estão entendendo? Então, são fontes de energia que a gente acaba conhecendo mais, é o ATP. Agora, você já sabe melhor sobre o que é o ATP. Tá bom? Pessoal, para terminar a nossa aula aqui, eu quero mostrar para vocês algumas curiosidades muito legais, que é com relação ao jeito como esse DNA fica dentro do cromossomo, dentro da célula, desculpa, dentro do núcleo. Ele pode tanto estar nessa forma, que eu chamo de cromatina, eu vou explicar esse nome, ou então nessa forma aqui, de cromossomo. O DNA pode estar nessas duas maneiras, cromatina ou cromossomo. Cromatina é quando ele está dentro ali do núcleo, e a célula está trabalhando, está fazendo leitura do código genético, desse código da vida, desse código de Deus, né? Então, tem o trabalhinho de uma célula, tá? Agora, no formato de cromossomo, esse DNA, ele está totalmente, inteiramente, 100% empacotado. E ele só vai acontecer, esse cromossomo, quando a célula vai se dividir, fazer a divisão para formar uma nova célula. Tá bom? Aqui, pessoal, eu tenho a fita de DNA, aquela fita de DNA de radical fosfato, açúcar e base nitrogenada, toda aquela fitinha, dupla fita, tá simbolizado com essa linha vermelha. Cadê minha seta? A linha vermelha. Vamos lá, para a gente não se perder, vamos voltar. Essa fita aqui, essa fitinha aqui, dupla fita, tem o código genético. Eu estou simplificando aqui nessa figurinha como essa... Opa, não é essa aqui. Como essa fitinha vermelha aqui. E ela dá uma volta, tá vendo? Essa fitinha, ela dá uma volta nessas proteínas amarelas aqui, ó, tá? Formando como se fosse um colar de contas, tá vendo? Como se fosse um colar de contas. Aqui é uma foto tirada no microscópio. Aqui um desenho tentando imitar, né, essa foto aqui. Então, seria o DNA envolto de cada uma dessas estruturas aqui, como se fosse um colar de contas. Aqui eu chamo de cromatina que está sendo lida. A célula está fazendo a leitura desse código genético ali. Então, ela deixa todo esticadinho. Tá bom? Agora, quando a célula não faz a leitura do material genético, tá? Ela deixa começa a empacotar. Não tão empacotado igual lá no cromossomo, mas deixa empacotado, porque ela não vai fazer a leitura, ela não vai usar aquele trecho do DNA. Lembrando que o DNA é muito comprido, tá bom? Então, aqui embaixo, aquela figurinha do colar de contas, que tem o DNA todo esticadinho para as proteínas fazerem as leituras, né, desse código da vida. Nessa imagem de cima, o DNA está todo empacotado, dessa forma aqui, ó, tá vendo? Ele fica empacotado dessa maneira aqui, ó.
tá? Desse jeito, ele não faz, as proteínas não têm como fazer a leitura nesse DNA que está todo embolado, né? Embolado de uma forma muito bem organizada, tá? É muito bem arrumadinho, não fica nada desorganizado ali dentro, não, tá? Querem anotar o nome dessas estruturas? Anota aí no seu caderno, então, ó. Essa estrutura aqui, mais esticadinha, opa, volta, é chamado de eucromatina. A célula está fazendo a leitura do DNA. Essa estrutura aqui, que está mais empacotada, não tanto igual a do cromossomos, mas está começando a se empacotar, é chamado de heterocromatina. É um trecho do DNA que a célula não lê. Tudo bem? Aqui está mostrando um pouquinho para vocês como que é feito, né? Ele vai aproximando, vai juntando esses nucleossomos, essas proteínas amarelas, para ficar empacotadinho aqui, ó, tá? É tudo muito bem arrumadinho, tudo muito bem organizado. Isso daqui é importante. Veja, DNA comprido demais, certo? Muito comprido. E nele estão todas as informações da cor do nosso olho, a informação genética de como vai ser o nosso cabelo, se vai ser loiro ou moreno, se o cabelo vai ser liso ou encaracolado. Todas as informações estão ali no nosso DNA. Por exemplo, a fabricação da insulina, por exemplo, que a gente viu sobre a insulina, né? A fabricação da insulina, a cor da pele, tudo vai estar dentro do nosso DNA. Então, é o nosso DNA que vai determinar como nós seremos, como nós vamos ser, tamanho da orelha, tamanho do nariz. Entendem isso? Então, isso não tem como mudar esse nosso DNA. A gente pode até fazer uma plástica, melhorar isso, mas não tem como alterar o DNA. Tá? E veja, lá no DNA estão todas as informações, certo? Aqui eu tenho um trecho do DNA, um trechinho, vai dar origem a um gene, tem um gene aqui, né? Tem uma sequência de bases nitrogenadas, A, T, C, G, C, C, e vai dar origem a um tipo de proteína. Vamos supor que essa daqui, vamos inventar, né? Vamos dizer que essa proteína A, esse gene A aqui, seja a proteína do cabelo, para fazer o cabelo. O gene B, vamos dizer que é para a cor do olho, vamos inventar aqui. E o gene C seja para produzir a insulina lá no pâncreas. Pronto. Acabei de determinar, né, exemplos. Então, são trechos diferentes. Ó, lá no pâncreas, por exemplo, lá no pâncreas tem lá o gene, tem todo o DNA. O pâncreas, ele vai deixar esse gene C esticadinho, o DNA desse trecho esticadinho, para fazer a leitura, para produzir a insulina. O pâncreas vai fazer o cabelo. Professor, por que não nasce cabelo no pâncreas? Né? Por que não nasce cabelo dentro do estômago? Porque, pessoal, o DNA é igual em todas as células, certo? Lá no pâncreas vai ter o DNA que vai ter esse pedacinho aqui? Vai, o DNA é igual em todas as células. Mas lá no pâncreas, a célula só vai ler esse trecho do DNA para produzir a insulina. Então, lá no pâncreas, esse trecho do DNA vai ficar em eucromatina, esticadinho, e aquele pedacinho que diz para fazer o cabelo, o pâncreas, a célula do pâncreas não lê. A célula do pâncreas não faz essa leitura, então fica empacotado, fica em heterocromatina. Espero que vocês tenham entendido isso, tá? Aí, por exemplo, lá no couro cabeludo, tá? Lá no couro cabeludo, então, as células que estão aqui vão ler agora esse pedacinho aqui do DNA. Eucromatina, vai ficar esticadinho, eles vão fazer a leitura, vai produzir o cabelo, certo? Aqui a célula do couro cabeludo vai produzir insulina? Não, não vai produzir insulina. Então, aquele gene aqui, ó, esse gene, essas células agora vão deixar empacotado. A célula do dedão do pé, lá embaixo, não vai produzir insulina. Então, as células do dedão do pé deixam em heterocromatina esse trecho do DNA aqui. Essa é a dinâmica de trabalho dentro das células, dentro do nosso corpo. Todas as nossas células têm o mesmo DNA,
Só que cada uma das células nossas fazem função diferente. O intestino faz a função diferente do pulmão, que faz a função diferente do músculo, porque cada célula lê um trecho diferente do DNA. E eu espero que vocês tenham entendido a magnitude, a grandeza dessa aula que o professor está explicando para vocês, de como é essa leitura desse segredo de Deus. Muitos pesquisadores, quando descobriram, né, todo o material genético, eles publicaram como se eles tivessem descoberto o segredo de Deus, tá? A gente só não tem a senha, mas o segredo a gente tem, tá? Ah, essa imagem aqui, muito legal, ó. A respeito de heterocromatina e eucromatina. Então, aqui tem uma célula, esse aqui é o núcleo. Aqui, essa região mais clarinha é a parte que a célula está lendo o DNA, está deixando esticadinho. Então, está fazendo toda a leitura em eucromatina, está mais clarinho, está mais esticado. Essa parte aqui, ó, mais escura, é a heterocromatina. Então, esse pedaço aqui são os trechos do DNA que esta célula não está lendo, não está fazendo leitura. Provavelmente, essa daqui é uma célula, se eu não me engano, é uma célula de defesa, um glóbulo branco. Veja, a célula de defesa não vai produzir cabelo. Então, aquele trecho do DNA que fala para produzir o cabelo, nessa célula vai ficar empacotado, não faz a leitura. Então, provavelmente deve estar aqui, em alguma dessa região, onde está todo heterocromatina, mais escuro. Eu vou passar um pouquinho, que eu quero mostrar isso daqui para vocês. Pessoal, aqui são os cromossomos que nós temos dentro do núcleo das nossas células. Nossa espécie humana tem 23 pares, são 22, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 23 pares, 22 autossômicos e mais um cromossomo sexual, X e Y, masculino, indivíduo do sexo masculino, X, Y. Se fosse X, X seria feminino, sexo feminino. A mulher tem 2X, o homem tem um X e um Y. E dentro da célula, pessoal, isso daqui, ó, foi marcado, cada cromossomo foi marcado com tem um marcador que emite uma fluorescência com cor diferente. Isso daqui é num microscópio que emite fluorescência. Ele joga uma luz, né, e cada marcador vai emitir uma fluorescência diferente. Então, tem aqui cada um dos cromossomos marcado com cor diferente. São em pares, tá vendo? E dentro da célula, lembra que eu falei que ele fica no formato de cromatina? Dentro da célula, dentro do núcleo, fica muito bem organizadinho. Cada cromossomo, quando está lá esticadinho, tem o seu lugar dentro do núcleo. Ele não fica lá jogado de qualquer forma, tá? Aqui, por exemplo, fica a localização do cromossomo 1, do cromossomo 22, do cromossomo 15, do cromossomo 2 aqui embaixo, estão vendo? Isso tudo é para mostrar que é muito bem, cara, é fantástico a forma como o engenheiro de plantão fabricou tudo isso daqui, inventou tudo isso daqui, é uma coisa realmente espetacular, porque é uma perfeição incrível. Não tem como mensurar como é perfeito esse código da vida, esse código de Deus. Sobre o tamanho do genoma. Então, eu quero mostrar esse cromossomo aqui. Tá? Vamos voltar. Nós temos um cromossomo, ele é sempre nesse formato de um X, desse jeitinho aqui. E aí eu quero, então, que vocês peguem agora uma pontinha, uma ponta desse cromossomo, aqui embaixo, uma pontinha dessa perninha, tá bom? Vamos lá. Essa daqui, escuro, preto, seria a pontinha daquele cromossomo. E todos esses fiozinhos que vocês estão vendo aqui, eles são a fitinha de DNA. Ela começa a se embolar, se embolar, se embolar, se embolar, se embolar, se embola tanto até fazer o cromossomo, no formato daquele xizinho. Então, é uma fita, pessoal, é uma fita muito, muito longa, tá? Aqui tá mostrando para vocês uma ideia, uma proporção, tá vendo? O continente africano, tá? Se a gente pudesse pegar uma fitinha dessa daqui, de um cromossomo,
e esticar ela, esticar, daria para atravessar o continente africano com uma fita de DNA. É muito grande, não é mesmo? E assim, se fosse pegar todos os 23, né, seria que dos 23 pares de cromossomos, que dá o total de 46 cromossomos, daria para ir até a Lua, né, se fosse esticar tudo isso. E fica tudo muito bem compacto, é tudo muito bem fininho, né, tudo bem organizado dentro das nossas células, tá? E aqui, pessoal, mostrando, então, a fitinha de DNA, dupla fita. Aí aqui mostrando que essa fita é proporcional a esse espaçozinho aqui. Aqui tá na eucromatina, tá vendo? Eucromatina, tá sendo lido o DNA. Aqui já tá na heterocromatina, que já tá mais compacto, tá vendo? E aí, quando a célula vai se dividir, aí vai ser um assunto para outras aulas, né? Forma essas alças, tá vendo essa fitinha aqui, ó? É um trechinho do cromossomo. Esse aqui seria o cromossomo, 100% compactado. Então, o cromossomo, ele é diferente dessa heterocromatina aqui, ó, que fica nas nossas células. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Olha só, vamos voltar mais uma vez aqui. Eu gostaria que vocês fizessem, né, atentassem para o que importa nisso hoje. A estrutura do nucleotídeo, a estrutura do DNA, as bases nitrogenadas, como é uma fita complementar, antiparalela, tá? Sempre vai ter aí essas bases nitrogenadas, tá bom? As pontes de hidrogênio, porque e já comecei a adiantar um pouquinho para vocês, né, de como vai ser as nossas aulas futuras. Hoje, eu quero apenas que vocês saibam como é a estrutura do DNA e do RNA. Galera, para instigar a curiosidade de vocês, é lógico que nós vamos fazer uma molécula de DNA. E eu vou passar essas instruções aqui para vocês na próxima semana. A gente pode fazer com bolinha de isopor, com bolinhas de balinhas diferentes. Enfim, a gente vai trabalhar bastante em cima de como é esse DNA. Por isso que eu quero muito que vocês deixem anotado, façam um desenho de uma fita de DNA aqui, tá vendo? Aqui ele vai estar na alfa-hélice ali, dobradinha, porque é muito importante vocês saberem como é o DNA, para daí então saber como o DNA trabalha. E é isso aí, pessoal. Encerro a minha aula aqui, espero que vocês tenham anotado tudo certinho. Moçada, qualquer dúvida, pergunta para o professor pelo WhatsApp, combinado? E aí a gente vai discutir um pouco mais dessas aulas sobre o código da vida, sobre o código de Deus, os mistérios da vida, numa outra aula. Tudo bem? Combinado? Um abração aí, então, pessoal.